Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você para de tomar stop bobo no mercado e começa a lucrar com as micro manipulações no trade. É exatamente o que a gente vê o tempo todo, o mercado desenvolve essas micro manipulações quando ele induz a grande massa a ir para um lado e depois ele vai para o outro. É exatamente o que ocorre o tempo todo e você pode perceber. Ou então ele induz que vai subir agora, ele estopa todo mundo e depois que ele sobe. É o que a gente vê o tempo todo, isso são micro manipulações. É ótimo que o mercado desenvolva elas, justamente porque se você tiver o conhecimento certo e a técnica certa, você tem ali a possibilidade de estar lucrando com esses movimentos, que é exatamente o que o profissional faz nas movimentações, é exatamente o profissional que vai para o lado da minoria e a grande massa é levado para o outro lado. Isso acontece no mercado financeiro como um todo, o tempo todo, principalmente aí no trade, no day trade, não importa qual seja a modalidade, a gente está falando sobre movimentação de preço e a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Então vamos entender por que aqui, por exemplo, a gente tem exatamente uma possibilidade de compra muito favorável, justamente porque esse movimento de baixa é um movimento de micro manipulação. Esse movimento aqui estopou a grande massa, esse movimento buscou os stop loss da grande massa e por conta disso, aqui embaixo a gente tem uma possibilidade de compra muito vantajosa, de alto potencial, é exatamente o que a gente vai entender aqui, fora outros vários exemplos. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, esse conteúdo sem dúvidas vai elevar o seu nível no mercado se você colocar isso tudo que eu vou passar aqui em prática de fato aos poucos no dia a dia operacional da sua relação com o mercado, então isso é extremamente importante. E pessoal, vamos passar aqui em todos os mercados, né? Aqui eu estou no mini índice, a gente pode vir no mini dólar, posso vir lá no Forex, criptomoedas, mercados internacionais, todos os ativos desenvolvem isso o tempo todo lá no time do Excelência Trade. A gente faz nosso trabalho prático, né? Lá eu mando todas as oportunidades que eu estou de olho, a parte prática da mentoria, do treinamento Excelência Trade. Então ali, cara, realmente a gente trabalha com todos os mercados, vou mostrar o antes e depois para vocês de todas as movimentações e vai ficar muito objetivo. Aqui, por exemplo, igual eu estava comentando, é uma zona de compra. Por quê? Essa região sendo uma zona de compra, pessoal, é justamente porque esse movimento é uma micro manipulação. E como que a gente descobre que isso daqui é uma micro manipulação? Se você for ver, as capturas de liquidez, elas ocorrem dessa forma. Eu estou no gráfico de 1 minuto, mas a gente pode navegar em qualquer tempo gráfico, porque isso aqui ocorre em todos eles. Estou subindo aqui para os 5 minutos e o que você visualiza aqui nitidamente? Vou até puxar essa linha para cá. O que é isso daqui, pessoal? Ó, posso até tirar o zoom aqui. Olha só, o que é isso daqui? Ó? Essa zona aqui é um nível de suporte, tá vendo? Principalmente aqui que está bem nivelado, né? Essa parte está com os fundos bem nivelados ali, é um nível de suporte muito nítido. Mas puxando desde lá de trás, você já vê que é uma zona de suporte bem estabelecida. E níveis de suporte e resistência fazem o que com os traders? O que a grande massa faz diante de cenários assim, quando ela se depara com um gráfico e fundos nivelados? Eles vão comprar no nível de suporte. Então todo trader do mundo inteiro canta a mesma música, a mesma história dita para lá e para cá, todo mundo fala as mesmas coisas e as mesmas coisas que todo mundo faz não funciona na prática, você sabe disso, justamente por conta daquilo que eu comecei o conteúdo falando, porque o mercado de propósito induz todo mundo para um lado para ir para o outro, ou seja, se todo mundo vai para um lado, significa que o que todo mundo faz é exatamente para esse lado que não vai dar certo, né? Então é natural isso. Ou seja, todo mundo compra no nível de suporte, enche aqui embaixo de stop loss, o preço fura aqui para baixo, é o movimento que eu estou falando com vocês de capturas de stop loss, micro manipulação, manipulação institucional que vem em busca de capturar os stop loss da grande massa, tá vendo? Sem contar que está induzindo muita gente a vender no movimento porque o nível de suporte está sendo quebrado pelo preço. Então eu comecei aqui falando com vocês que existem duas principais micro manipulações no mercado. Quando o mercado joga todo mundo para um lado e vai para o outro, igual eu estou comentando aqui toda hora, e também quando ele induz que vai subir, aí estopa todo mundo e depois ele sobe de fato. Então essas são as principais, né? Ou então induz que vai cair, estopa todo mundo e depois cai de fato. Enfim, essas são as principais micro manipulações que a gente vê nas movimentações. Nesse cenário aqui a gente tem as duas. Por quê? Porque se você considera esse nível de suporte como um bom negócio para compra, que é o que a maioria vai fazer, é isso que vai acontecer. Todo mundo vai comprar nessa zona, vai encher aqui embaixo de stop loss. Ou seja, todos os traders foram induzidos a comprar e de fato o mercado tem potencial de desenvolver alta e ele vai desenvolver, eu vou mostrar aqui para vocês, porém o mercado vai estopar todo mundo para depois desenvolver. Inclusive a gente estava de olho nisso aqui lá no time do Excelência Trade, posso abrir aqui para vocês, tudo a gente faz um mapeamento com antecedência, olha só, a gente pode puxar aqui, olha só esse cenário, ó.
sendo mapeado. Isso aqui foi hoje, foi agora há pouco, né? Compartilhei isso lá no meu Instagram que tá aqui em cima lotado de conteúdo insano sobre isso aqui. Sempre tô mostrando lá nos stories essas operações, os antes e depois de tudo que a gente mapeia perfeitamente. Olha lá, a gente visualizando isso aqui há algumas horas atrás, que era exatamente a limpa da liquidez de todo mundo que estava sendo induzido a comprar naquele nível de suporte. Se ele fizer uma confirmação ali desse jeito que eu estou desenhando, é só você comprar no teste, que a gente tem ali o cenário para surfar o movimento de preço. Foi exatamente o que estava sendo mapeado aqui com antecedência no time. E olha aí, o preço foi lá embaixo, capturou a liquidez, limpou a liquidez de todo mundo que entrou comprado antes da hora e também induziu todo mundo a vender no rompimento, porque muitas trader comum, grande massa, vende em rompimento, ainda mais quebrando um nível de suporte com força assim, muita gente vende no rompimento. São técnicas básicas de trade que não funcionam. Muita gente vai esperar o preço voltar aqui para vender no pullback, acreditando que o suporte vai virar resistência. Ou seja, está induzindo todo mundo aí para um lado, para baixo, para na verdade o mercado ir para cima. Sem contar quem foi induzido a entrar antes da hora e já foi estopado nesse movimento de baixa, quem entrou no suporte, tá vendo? Então ocorre tudo ao mesmo tempo, a gente tem essas manipulações, você joga no gráfico de 1 minuto, igual eu falei, pode ser em qualquer tempo gráfico, mas aqui foi exatamente nos 5 minutos com 1 minuto esse alinhamento, mas isso ocorre em todos os tempos gráficos, vai do seu gosto, né? A utilização é a mesma, a linha de raciocínio é a mesma também. Então você vê que ele desenhou aquilo que a gente estava observando lá no time. Olha aí, ele quebra um topo bacaninha, com o movimento de alta com interesse. É um cenário bem micro, mas bem desenvolvido ao mesmo tempo. E você vê como que o preço depois desencadeia todo o movimento até lá em cima. Então esse aqui é um trade muito bom, de em torno 6 vezes o risco retorno, aliás, o do dólar ali que foi de 4 vezes o risco, vou mostrar também. Esse aqui foi 6 vezes o risco, ou seja, se você arrisca R$100, você faz R$600 nesse movimento, totalmente desenhado, totalmente ilustrado aqui do time, igual eu mostrei ele para vocês. Então é uma configuração muito interessante e é exatamente a partir de micro manipulações. Se você for ver, isso ocorre em vários movimentos de preço. Aqui em cima também, olha só, nitidamente um cenário de resistência, tá vendo? Uma nítida resistência desenvolvida, o ativo aqui desenvolveu um grande movimento de baixa, tá vendo? Ele mostra intencionalidade, a gente pode até subir nos 5 minutos, para fazer essa mesma dinâmica de tempo gráfico. É sempre importante, né? Quando você consegue alinhar macro e micro, seja qual for o tempo gráfico, mas se você consegue alinhar macro e micro, igual eu estou fazendo aqui, usando os 5 minutos e usando o 1 minuto, o que acontece? Muitas das vezes você pega movimentos do tempo gráfico um pouco maior, seja qual for ele, mas com stop micro, com stop barato, entende? Então isso é extremamente relevante também, porque você sempre acaba arriscando muito pouco por operação, e são cenários que são de alto potencial, porque trabalhar com micro manipulações da forma correta são cenários de alto potencial e com alto potencial também de retorno com risco muito baixo. Então isso é muito relevante. Se você for ver o que eu estou comentando, esse movimento de baixa é um movimento que mostra intencionalidade, tá vendo? A gente tem candles bem cheios, bem direcional o movimento de baixa, quebra fundos significativos, ou seja, quebra estrutura. Esse movimento é bem interessante para você buscar ir a favor dele. Mas para você ir a favor dele, o que a gente tem que ver? Micro manipulações, ou seja, capturas de stop loss, capturas de liquidez. E se você quer vender, essa captura de liquidez tem que ser em cima de topos. Exatamente como funciona. Assim como aqui foi uma compra, nossa, a liquidez é embaixo dos fundos, porque liquidez embaixo dos fundos limpa os stop loss abaixo de fundos e aí ele ganha força para gerar movimentos de compra, movimentos de alta. Se você quer entrar vendido na movimentação e a favor da baixa, limpa de liquidez acima de topos para gerar confirmações para você entrar vendido nos movimentos de preço. Então ir a favor desse movimento é muito bom, você joga no 1 minuto novamente, você vê exatamente aquela resistência sendo estabelecida, a resistência vai fazer com que os traders montem posições exatamente nela, antes da hora, vai encher aqui em cima de stop loss, o mercado vai puxar para cima totalmente manipulado de novo, olha a força do movimento. O que esse movimento forte aqui está fazendo? Manipulação para capturar os stop loss e induzir também muita gente a fazer o quê? Comprar no rompimento, acreditando que é lua, porque a resistência foi rompida por um candle muito cheio, um candle de ignição, não sei o que. Aqui eu estou usando termos da análise técnica clássica, da análise gráfica clássica, e todo mundo conhece no mundo inteiro e não só conhece como utiliza. Ou seja, não funciona de fato, né? Funciona, mas assim, é aquela coisa, né? Não funciona tão bem assim, todo mundo sabe. Isso aqui que eu estou passando para vocês é muito profissional, beleza? Então a gente vê nitidamente que muita gente é induzida a comprar no rompimento, muita gente é induzida a comprar aqui, ó, no throwback, que é o teste,
porque a resistência vira suporte, aquela coisa toda que todo mundo sabe. Então a gente sabe que isso aqui é uma baita micro manipulação, capturando stop loss e induzindo os traders para tudo que não é o real interesse do ativo, e aí ele quebra um fundo nesse movimento de baixa, volta para o teste, você tem a venda aqui. A gente também estava observando por isso daqui, olha só, se você for ver exatamente esse cenário lá, já estava mapeando a possibilidade dele fazer aquele movimento de baixa, já estava mapeando a possibilidade dele perder o fundo, tá vendo? Para criar a quebra de estrutura, que é bem importante para ser um movimento de baixa mais sustentado, para você ir a favor dele, né? Renovar a mínima, quebrar fundo, isso é importante no movimento para ele ser sustentado. Olha lá, ele criando a resistência para induzir, confirmando, ó, tudo totalmente mapeado. Indo a favor do movimento, só você vender no teste e ir lá. Cara, isso que ajuda demais a você aprender a aplicar todos os cenários. Claro que a gente tem toda a parte de mentorias, mas aqui é o nosso ambiente de prática da mentoria, onde todas as oportunidades que eu estou de olho, a gente vai mapeando em todos os mercados, em todos os ativos. A gente faz um mapeamento de 17 ativos diferentes todos os dias e tudo fica 100% detalhado. Ele precisa só pegar a operação que o mercado desenha. Porque aqui está nítido, olha só, ele faz exatamente o que a gente desenhou. Nitidamente. Ele fez aquele movimento de baixa, ele quebra as estruturas, ele volta, ele cria resistência igual a gente pontuou, ele visita em cima e faz o choque de confirmação. Perfeito, é só você vender no teste para surfar movimento de preço, que no caso é para baixo, né? E ele vem desencadeando essa movimentação. Então aqui é um baita cenário também de venda a partir dessa linha de raciocínio. Se você for ver, tem vários cenários onde o mercado vai fazendo micro manipulações e elas são extremamente relevantes e normalmente elas vão em cima de técnicas que são amplamente conhecidas. Se você vem aqui em outro ativo, isso aqui foi agora, inclusive, foi um trade bem interessante também, com uma linha de raciocínio muito parecida com essa anterior. Olha só esse movimento de baixa. Muita intencionalidade da oferta. O ativo vem voltando, ele faz a microestrutura, tá vendo? Criando aqui exatamente uma micro resistência, bem mais micro desse jeito, mas é uma micro, isso aqui é uma espécie de redistribuição, inclusive de Wyckoff, tá? Com técnicas de smart money, que é de manipulação. Então aqui a gente tem o choque de confirmação, que é a quebra de um fundo válido, tá vendo? Esse movimento que confirma ele é muito bom, né? O preço está subindo, fazendo topos de fundos ascendentes, e ele, bum, quebra um fundo válido com movimento de baixa, de intenção de preferência, movimento de baixa com intencionalidade, volta no teste tem uma possibilidade de venda, desde que isso aqui esteja capturando muitos stop loss numa zona de micro manipulação encaixada. Então aqui, por exemplo, ele está nisso. Ele está indo a favor desse movimento direcional e de intencionalidade da oferta, ele está limpando liquidez acima de topos que remete a quedas, ele nitidamente aqui forma a resistência para encher de stop loss, captura a liquidez e faz o choque para confirmar. Quebra o fundo no movimento de baixa com interesse, testa nesse ponto, você pode montar a operação para surfar o movimento de baixa que o ativo vem desenvolvendo, que foi esta movimentação lá para baixo. A gente estava de olho nisso aqui também lá no time, a gente pode visualizar exatamente a constituição desse movimento, olha aí. Ativo desenvolvendo a movimentação, criando a resistência ali naquela zona, você busca pela configuração de choque, você vende no teste. Ali, se ele desenvolver, é só vender nesse cenário que está com muita cara que iria desenvolver. De fato, foi embora lá para baixo. Paramos aqui no alvo, né, que seria esse fundo aqui de liquidez. Tá vendo? Tem um nível de suporte aqui, é muito bom para usar como alvo essas zonas também, né? Zonas de liquidez. Você compra ou vende, ou seja, monta posições em zonas de liquidez e leva até zonas de liquidez. O mercado vive numa constante busca por liquidez, ou seja, ele vive numa constante busca pelas micromanipulações e esses movimentos de indução ao erro, fazendo os traders tomarem decisões equivocadas no movimento, é o que a gente vê o tempo todo acontecendo. Então isso é muito importante. Se você puxar aqui em outros ativos, olha só, um nível de suporte de novo muito bem estabelecido, tá vendo? Nitidamente aqui um nível de suporte estabelecido. Se você ver aqui até no material, olha só que eu ia mostrar aqui para vocês, a gente tem um pedacinho aqui do material didático do Excelência Trade, né? A gente tem mais de 800 páginas aqui, tudo detalhado desse jeito, que é só um pedacinho mesmo. Tudo feito à mão, né? Eu construí isso tudo aqui. E olha só, aqui ilustra bem o que eu estou falando, tá vendo? Uma resistência, o preço limpa a liquidez e desenvolve o movimento. Todo trader induzido a vender antes da hora, fora do time. O time certo de entrada no mercado é exatamente depois da limpa dos stop loss. Quem entra fora do time? Quem entra antes do mercado fazer a micromanipulação. Isso é entrar fora do time. Entrar fora do time significa o quê? Que você entrou agora, o mercado foi te estopar e depois ele desenvolveu o movimento que você queria ver. Ou seja, você entrou fora do time. Quando que você entra dentro do time? Quando você espera o movimento capturar os stop loss de todo mundo que entrou num lugar muito previsível, um nívelzinho de suporte, um nívelzinho de resistência, uma regiãozinha qualquer assim que todo mundo vai ser induzido a entrar, o mercado vai
ir lá nessa zona, vai induzir o pessoal a entrar, vai capturar os stop loss de todo mundo e aí sim você tem o time certo de entrar na movimentação e surfar exatamente aquele direcional que você já estava visualizando como algo potencial e que na maioria das vezes você acaba acertando. O que você erra é o time, por conta de não esperar a micromanipulação. Então isso é uma baita virada de chave. Deixa o dedo no like, isso é extremamente importante. Então aqui é só uma outra coisa, outro assunto aqui nessa parte, mas só para ilustrar ali o desenho de como funcionam essas pequenas capturas de liquidez. Então aqui também, olha só, se você for ver, é o que ele acabou fazendo. Aqui, pessoal, antes mesmo dele fazer esse nível de suporte, só de ter esse fundo aqui expressivo já é um ponto de liquidez muito forte. Por quê? Por que esse fundo é bom? Porque ele quebra esse topo, tá vendo? Nesse movimento de alta. Quando a gente tem a configuração do mercado quebrando um topo desse, assim, um topo bem expressivo, num movimento forte de alta como esse, a gente tem aqui um fundo validado e esse fundo está lotado de stop loss embaixo. Por quê? Porque, cara, muita gente é induzida a comprar em várias regiões de preço e esses fundos expressivos, eles são pontos para esconder os stop loss. Então enche de stop loss aqui embaixo, sem contar que quando o preço quebra, independente, aqui acabou criando um nível de suporte também. Mas mesmo se não tivesse criado, quando o preço quebra fundos expressivos assim, muito trader também vem a tomar decisões. Vem a tomar decisões de rompimento, fica esperando o preço voltar para fazer o pullback, não é? Muita gente opera assim, ó, o ativo fez um movimento desse, aí bum, quebrou esse fundo aqui, a pessoa marca uma linha aqui, fica esperando o preço voltar e vende aqui no pullback, ó, esperando a movimentação. Isso aqui é clássico de análise técnica, todo mundo conhece isso daqui e fica querendo operar desse jeito no mercado. Ou seja, está cheio de stop loss aqui e quando o preço quebra, muita gente é induzida a fazer esse tipo de coisa, induzida a vendas. E aí o que o mercado busca? Possibilidade de compras, óbvio. Se todo mundo está querendo vender, o mercado vai subir. É o que acontece o tempo todo, né? Porque se todo mundo está querendo vender, são muitas ordens de venda que estão entrando no mercado. Ou seja, o institucional, que é quem move os preços de forma geral, né? Ele tem a contraparte para entrar comprado. Então, se está todo mundo vendendo, o institucional tem a contraparte para entrar comprado, porque toda ordem de compra precisa ter ordem de venda. Então, o institucional que monta posições gigantes, eles precisam jogar toda a grande massa para vendas, para ter a contraparte e eles conseguirem montar grandes posições de compra. E no final das contas, o mercado vai acabar subindo, obviamente. E a mesma coisa ao contrário, para eles conseguirem fechar suas posições e vender muito, às vezes estão comprados há muito tempo, querem vender, o que eles vão fazer? Eles vão fazer todo um cenário de que o mercado vai para a lua, aí vai todo mundo comprar no FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora de uma oportunidade de trade, todo mundo é induzido a compras, e o que a gente vê? O mercado nitidamente ali desenvolvendo vários sinais de fraqueza e depois ele despenca e cai igual o elevador. Então a gente vê nitidamente como funciona. E a gente tem aqui um cenário, pessoal, bem interessante, que é uma confirmação também daquela, tá vendo? Zona de compra, porque está abaixo dos fundos na movimentação de captura de stop loss. Então ele faz aqui a reação de compra, entra em intencionalidade, quebra esse topo. E esse testezinho, ele está muito curtinho, tá vendo? O ideal seria ele buscar um pouco mais embaixo. Mas olha que interessante, se você pega o Volume Profile, que é uma ferramenta bem importante aí, você está buscando por zonas fortes de liquidez no gráfico, né, onde tem muito volume negociado, você puxa aqui o Volume Profile, que é essa ferramenta aqui, olha só. O que você vai visualizar? Olha que bacana, tá vendo? Você vê nitidamente, vou até dar um zoom aqui para vocês visualizarem, que o meu Volume Profile está bem branco aqui, né, a configuração dele. Mas olha só, ele tem a barrinha da POC, que é onde tem essa linha vermelha, tá vendo? Que é a zona onde tem a maior concentração de volume negociado dentro desse rangezinho aqui que eu tracei, no caso essa impulsãozinha. Né? Então, dentro desse movimento, onde que tem a maior concentração de volume negociado é exatamente aqui dentro. Você percebe que ele tem uma parte que ele é muito mais forte a cor, tá vendo? Aqui, ó, tem uma aqui e aqui. Entre essas linhas ele está muito mais forte a cor. E aqui em cima ele está bem fraquinho a cor, tá vendo? Entre essas linhas tem 70% do volume negociado aqui dentro. Então, assim, dentro dessa margem aqui, cara, tá 70% do volume negociado em todo esse movimento de alta. 70% do volume negociado está aqui dentro. Tem quase nada de volume aqui e tem quase nada de volume aqui. Esse movimento é quase que um movimento aleatório e esse movimento é quase que um movimento aleatório, entre aspas. O volume mesmo de compra e venda agressivo está aqui dentro dessa região. Isso é muito forte. Por quê? Olha onde que o preço respeita. Aqui é um ótimo ponto para você pensar em usar como ponto de entrada. Por quê? Porque ali, cara, a chance dele querer segurar nessa zona é imensa. Né? A chance dele querer segurar nessa região é imensa e ele vem desencadeando o movimento de preço lá para cima a partir da
zona, tá vendo? Então isso aqui, cara, é muito relevante no movimento também de você estar utilizando. Esses pequenos detalhezinhos fazem total diferença na negociação. Se você for ver, a gente também estava de olho nisso lá no time. Todos os cenários a gente mapeia com antecedência lá no time, tudo muito detalhado. Esse outro cenário ali que eu mostrei para vocês, não cheguei a mostrar o antes e depois, ó. O ativo desenvolvendo... não, esse aqui é outro cenário. Esse aqui eu mostrei lá no nosso grupo do Telegram, também outra venda lá no Mini Dólar que foi insana. O grupo do Telegram tá aí na descrição para você ver. Esse aqui não é o grupo do Telegram, né? Esse aqui é o nosso ambiente prático lá do time, mas o grupo do Telegram é gratuito, você tem acesso aí, você pode estar participando. Tô sempre mandando vários conteúdos por lá, toda semana, e vários vídeos exclusivos, vale muito a pena acompanhar. Tá um conteúdo muito de ouro. Olha lá, eu comentando exatamente sobre o fundo de liquidez, tá vendo? Ele quebrando o topo no movimento de alta, pode ver que eu circulei ali. Aqui é um fundo com muita liquidez, ele confirmando ali embaixo, é só você comprar no teste que a gente tem todo o contexto para esse tipo de cenário. De fato, foi onde ele foi lá e desenvolveu todo o desenrolar desse movimento que o ativo veio andando aqui. Então, cara, a gente pode puxar em todos os cenários. EURUSD teve várias configurações hoje, ó, pegou aqui no Order Blocks, aqui a gente desenhou também detalhado, mostrei lá no meu Instagram agora há pouco, possibilidade aqui de configuração nessa zona aqui de bloco, poderia nem ter encostado, a gente detalhou a possibilidade dele não encostar nesse bloco, inclusive, e de fato não encostou. Aqui em cima tem outra venda no EURUSD encaixadíssima que a gente desenhou lá também, capturando os stop loss ó, em cima de um topo muito expressivo, a gente pode até puxar aqui atrás, olha lá, um baita topo no mercado, tá cheio de stop loss aqui em cima, mercado limpa a liquidez ó, e bum, confirma, né, lá no tempo gráfico menor e gera todo esse movimento de baixo, olha lá. Ali já é utilizando o gráfico de 1 hora e o gráfico de 5 minutos, tá vendo? Sempre uma relação macro e micro, mas pode ser qualquer tempo gráfico que você gostar mais de utilizar. Mas olha lá, quebra o fundo, intencionalidade, volta para o teste, tem uma venda, desenhamos aqui perfeitamente também. Todos esses antes e depois, eu sempre estou mostrando lá no meu Instagram, lá no grupo do Telegram, a gente está sempre verificando esse tipo de movimento e essas configurações. Sem contar também as divergências nesses movimentos, né, pessoal? Fiz um vídeo recentemente mostrando um indicador para identificar essas capturas de liquidez, inclusive está aí, está bem interessante, vale a pena você conferir. Aqui a gente vê ó, nitidamente a divergência no cenário. Olha que nítido, preço caindo muito e o RSI subindo. Como assim? Força relativa não acompanhando a renovação de mínima dos preços, isso remete a preços mais altos e uma força escondida no movimento, né? Então mostrando que ele está caindo sem interesse de cair, o que aumenta muito a probabilidade de fato ser uma captura de liquidez e os preços começarem a subir definitivamente. Então vários cenários interessantes para você estar assistindo novamente esse conteúdo e pegando os detalhes, os conselhos e colocar isso em prática aos poucos no mercado, em um ambiente simulado para você ir treinando e sem dúvidas conseguir resultados muito mais leves, muito mais tranquilos, operando da forma correta, com a técnica certa e o conhecimento correto de aplicação para vocês terem aí todo esse entendimento da realidade do mercado. Fechou? Pessoal, vamos juntos, contem comigo, deixa o dedo no like, não esquece, se inscreva aí no canal se você não for inscrito, contem comigo, qualquer dúvida pode colocar aí que depois eu vou dar dando uma olhada e vou responder vocês, beleza? Fui, valeu, vamos juntos!